Então, retomando, né, nós paramos no último vídeo, nesse proteção à maternidade. Agora falaremos de alguns dos nossos deveres, né? Porque nós, como cidadão, temos os nossos direitos, mas também temos os nossos deveres, né? O dever mais importante do cidadão é cumprir as leis propostas pela Constituição. Afinal, as leis existem para assegurar os direitos de todos os indivíduos em uma sociedade, trabalhar para a educação e proteção dos semelhantes. É também um dever, enquanto espécie humana, na prática constante da empatia e da solidariedade. Proteger o patrimônio público e social do país para assegurar a continuidade do Estado. Proteger a natureza para assegurar a quantidade da espécie humana, visando sempre ao bem-estar da sociedade e da continuidade da espécie. Dessa forma, o ato de obedecer às políticas públicas de preservação é muito importante, né? Ou seja, o nosso dever é de cuidar do patrimônio público, né? Por exemplo, a gente tem que andar, por exemplo, as praças públicas, aqui em Maringá, as praças que tem aqueles aparelhos de atividades físicas, que tem brinquedos, né? Que tem parquinhos de diversões, então são tudo patrimônio público onde a gente deve preservar, que é o nosso dever, né? Não devemos ter vandalismo com isso, né? Então, é algum dos nossos deveres, proteger o patrimônio público, né? Exemplo, no Brasil é obrigatório o voto, mas em outros países esse ato é opcional. Porém, trata-se de um exemplo de cidadania, exercer esse direito de escolher os representantes políticos através do processo de eleição. Ou seja, aqui no Brasil é obrigatório, né? Então, com 16 anos, no caso jovem, é opcional, se ele quiser votar ou não. Com 16 anos, ele já pode tirar o seu título de eleitor. Mas, a partir dos 18 anos, ele é obrigatório a votar. E ele tem que estar em dia, né, com o seu dever de cidadão. Porque, hoje em dia, se não votar, né, acima de 18 anos, tem várias coisas que você, como cidadão, não pode fazer se não tiver em dia, né, com a sua situação eleitoral. Exemplo, se não tiver em dia com a situação eleitoral, não pode abrir conta, não pode prestar serviço, conta bancária, não pode prestar concursos públicos e outras coisas também que a gente não pode fazer se não tiver com o nosso dever de cidadania, ou seja, o nosso voto, né, a nossa parte eleitoral em dia. Então, a gente tem que ter esse exemplo, que é o nosso dever. Liberdade de expressão. Posso falar? Liberdade de expressão é o direito que permite às pessoas manifestarem suas opiniões sem medo de represálias. Igualmente, autoriza as informações sejam recebidas por diversos meios de forma independente e sem censura. Ou seja, a gente tem o direito e tem o dever também, né? Então, essa nossa liberdade de expressão, a gente pode agir com essa liberdade, né? Mas que você pode falar, né? Mas aí a gente também tem que ter os nossos deveres, né? De manter a Constituição com tudo, né? As adversidades, né? Então, enfim, a gente... Direito de manifestação. Direitos de manifestação constituem faculdades asseguradas aos brasileiros e estrangeiros residentes no país e se encontra previsto no artigo 5º, no inciso 26, que dispõe que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não fosse em outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido aviso à autoridade competente. Ou seja, todos nós brasileiros temos o nosso direito de fazer manifestação, né? Desde que não haja vandalismo, né? Desde que a gente não vá armado, vai só, né? Com placas, com vozes, né? Com palavras. Então, a gente tem esse nosso direito à manifestação. A partir do momento que a gente vai com vandalismo, que vai armado, a gente perde todo o nosso direito de manifestação, né? Nosso direito de ir e vir, né? Porque a gente tem que ter consciência, não pode
andar, como se diz, não pode andar armado, né? Então, nesse caso, a gente tem que cumprir com o nosso papel. Você está praticando a cidadania? Você, como jovem, como cidadão, está praticando a cidadania? Então, a cidadania, a gente não pode depredar os lugares públicos, transporte coletivo, né? Então, todas as instituições também a gente não pode, né? A gente tem que cuidar de todos os tipos de patrimônio público, que é onde todos usam, né? Igual o transporte coletivo, que a gente utiliza bastante, praças públicas, locais onde, igual aqui em Maringá, são vários locais que a gente tem, que a gente pode, né? Por exemplo, no Parque do Ingá, vários lugares que a gente pode fazer passeio, mas a gente tem que não esquecer que são lugares públicos, né? Então, a gente está tendo nossos direitos de cidadão, a gente tem que praticar a cidadania também. Então, a gente tem que fazer isso. Depois desse último vídeo, né? Fica alguma dúvida, nós esclareceremos no dia da aula, que nós vamos ter aula online. E depois disso vai ser passada uma atividade para vocês, onde vocês vão responder as questões baseado no que nós estamos falando. Algumas dúvidas sobre algumas questões poderemos esclarecer no próximo, na aula online. Muito obrigada pela atenção de todos. Até a próxima oportunidade.